Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou o aumento no número de homicídios no país. O Atlas da Violência é uma divulgação que traça um panorama de crimes cometidos em todo o território nacional. E sobre o Atlas da Violência, Carol, eu converso agora com o David Marques, que é coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é o órgão que divulgou esses números relativos aos últimos 10 anos aqui no país. Um recorte muito importante feito, principalmente no que se trata também de raça e gênero. Obrigado pela participação conosco, David. Eu que agradeço pela oportunidade. Agora, a gente analisando esses dados levantados por vocês, analisados também, dados estes que vêm das pastas de saúde, o recorte principal do país, o que dá para ser dito em relação à violência? Eu acho que um dos principais pontos que o Atlas traz é justamente a questão de que o homicídio ele é atualmente a principal causa de mortes de jovens no nosso país, né? Ele é responsável aí por... a gente teve, em 2018, quase 58 mil homicídios registrados no sistema de saúde, né? É uma pequena redução em relação a 2017, uma redução de 12%, né? Contudo, o percentual de jovens, né, 53,3% do total das vítimas de homicídio no país em 2018 eram jovens, né? Mais de 30 mil jovens foram vitimados naquele período. O que acende para a gente uma luz de atenção muito importante, porque são pessoas, né, é um grupo etário que está iniciando aí uma trajetória profissional, está em plena capacidade produtiva, né, podendo contribuir com o país num período tão complicado como esse que a gente está vivendo, e a gente está perdendo essa juventude para a violência. Não só jovens, mas negros também, acima de tudo. Acho que é uma outra preocupação. Exatamente. Um outro recorte que a gente traz no Atlas e que também merece atenção e focalização da política pública de prevenção da violência é justamente esse que você mencionou, né? A gente tem que a desigualdade racial no nosso país, ela se expressa de forma bastante contundente na questão da segurança pública, né? Se a gente pegar aí o total das nossas vítimas, mais de quase 76% delas são negras, né? Se você olhar o período de 2008 a 2018, né, digamos, os últimos 10 anos, a gente encontrou que a taxa de homicídio entre negros cresceu 11,5%, enquanto a taxa de não negros diminuiu quase 13%. Ou seja, é uma situação muito complicada que precisa ser enfrentada por meio de políticas públicas que levem em consideração esses dados. Uma outra vertente importante, a gente sabe até que esses dados relativos à pandemia não entraram, né, neste estudo, mas em relação às mulheres que sofrem violência também, né, os homicídios de mulheres, os feminicídios, enfim. Exatamente. O Atlas mostrou que em 2018 a gente teve uma mulher assassinada a cada 2 horas no Brasil, né? A desigualdade racial novamente presente, né? 68% das vítimas eram negras, né? Enquanto o total, né, a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu 12,4% nos últimos 10 anos, a de mulheres não negras foi reduzida em 11,7%. Né? Ou seja, é um contexto também bastante complicado e que, como você disse, a questão da pandemia agravou. Para a gente encerrar esse papo, eu queria de você, David, por favor, dois panoramas, né, opostos, mas que tratam, que relatam também a situação em todo o Brasil. Quais são os estados que são mais violentos, segundo o Atlas da Violência? Mas nesse contexto que a gente está olhando, o estado de Roraima se destacou muito negativamente, né? As piores taxas, tanto a de homicídios quanto a de homicídio de mulheres, a de homicídio de jovens, né? Todas elas foram muito negativas nesse estado, que também tem vivido uma situação bem complicada de desorganização das políticas públicas, de uma certa desorganização do Estado, muito em função também de uma crise de imigração, né? Que o Estado da Venezuela, né? Exatamente. Então, essa desorganização e a necessidade de ter um apoio mais forte do governo federal na reorganização das políticas deve ser levado em consideração naquele estado. Mas a gente teve também taxas muito negativas no estado do Ceará, Pará, Rio Grande do Norte.
Amapá e Sergipe, né? Ao passo que outros estados se destacaram por taxas bastante diferentes, bastante inferiores, né? O estado de São Paulo atingiu uma taxa bastante baixa no ano de 2018, com 8,2 mortes a cada 100 mil habitantes, que é uma taxa muito baixa, né? Para o nível do Brasil, né? São estados menos violentos, perdão. Exato, olhando pelas menores taxas, o estado de São Paulo tem a menor delas, né? Tendo que a taxa no Brasil é de 27,8 mortes a cada 100 mil habitantes em 2018, né? O estado de Santa Catarina, por exemplo, teve uma taxa de 11,9, também uma taxa bem inferior à taxa nacional. Tivemos também taxas baixas, ou melhor, menores taxas, né? Não taxas baixas, em Minas Gerais, Distrito Federal, Piauí e Mato Grosso do Sul. Obrigado, David, pela participação conosco e por compartilhar esses números importantes também relativos ao nosso país. Eu que agradeço pela oportunidade.